paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Estou preparando as coisas aqui, mas que a paz que vem do Senhor esteja conosco. Eu não sei qual é a referência agora para botar aqui para você, mas eu quero iniciar essa pergunta com uma escritura que eu não sei qual a referência e com uma pergunta. A pergunta é: que tipo de questões nós somos? Que tipo de questões nós somos? Essa é a pergunta. Jesus, ele disse, aí vem a escritura que diz: deveis ser como eu sou. É esse o chamado de Jesus para todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Deveis ser como eu sou. Mas aí vem uma terceira pergunta. Deixa eu só ajeitar aqui, queridos, que tá complicado o negócio aqui, só um minutinho. Jesus, ele pergunta para nós que tipo de questões nós somos. Nós somos que tipo de pessoas que seguem o Evangelho? Eu tô ajeitando aqui tudo, tá, pessoal? Para nós. Então vamos lá, só um pouquinho. Que tipo de questões nós somos? Uma certa vez a gente estava caminhando. Deixa eu só ajeitar aqui. Agora vai dar certo. Desculpa você que estava aí e a gente não deu certo aqui. Agora vai. Uma vez eu estava indo para uma atividade da igreja como eu frequento, e era uma atividade para fora, num campo. E até eu conto isso num dos livros meus, que teve um menino. Vocês sabem que eu tenho uma deficiência e eu não conseguia caminhar tanto quanto esse trilho exigia. E aí esse menino da minha idade, um pouco mais da minha idade, estava me ajudando. Eu na época deveria ter uns 12, 13 anos. E ele estava me ajudando. Só que
esse menino, ele não tinha nenhum problema aparentemente. E ele me ajudou naquela caminhada e tudo. E eu, como um PCD, demorei muito mais do que os homens ditos normais para chegar. Imagina um campo grande em que tu tem que caminhar aí uns 3 a 4 quilômetros. Era essa distância. E eu já estava cansado, porque como vocês sabem, não tenho porte físico para caminhar longas distâncias. E ele me ajudou, ele me pegou não nos braços, mas ele me segurou e tanto. E a gente chegou. E o que eu aprendi com essa experiência? O nome dele é Guilherme Nunes. O que eu aprendi com essa experiência com o Guilherme? Que muitas vezes nós não damos valor em uma pessoa que a gente pensa que é firme, que é mais forte que a gente. Muitas vezes não é, e é que eu não tô me contrapondo a ele. Mas eu permaneci no Evangelho, fiquei grato pela sua ajuda e ele caiu. E é que eu não tô batendo no Guilherme, eu tô dizendo que aparentemente a situação era ele que estava me ajudando. De fato era, mas quem permaneceu depois não foi ele. Então, o que eu quero dizer hoje, pense que pare de pensar que você é mais forte que o seu irmão. Pare de pensar que a tua dor é pior que a dor do seu irmão. Porque todos nós temos problemas. Todos nós, em alguma fase da vida, vamos ter problemas, vamos ter dificuldades. E esse convite de Jesus, vinde após mim, esse convite que eu iniciei a live, que agora eu esqueci a escritura, ele diz que nós devemos ser que nem ele é. Muitas vezes, irmãos, na nossa vida, nós vamos achar que nós somos mais fracos que alguns, ou que somos mais fortes que eles. E quando nós somos mais fracos, ou melhor, mais fortes, a nossa tendência humana é pensar, eu sou mais forte que ele, então ele que se rale. Mas não foi isso que se ensinou. Da mesma forma que pode parecer que quando tu é mais fraco que alguém, porque aparentemente tu se torna mais fraco que alguém, tu pode te inferiorizar e achar que tu não tem capacidade de ajudar aquela pessoa. Isso não é verdade. Porque por mais que você não possa ser orgulhoso em achar a outra melhor que ela, quando você se inferioriza, você está dizendo que não é capaz de ajudar aquela pessoa se ela cair.
Entendeu? A diferença não é o orgulho. É tu saber que mesmo que tu seja mais fraco em algum aspecto que aquela pessoa que tu considera que é mais forte que você, talvez um dia o jogo mude e ela precise do teu auxílio. Eu tive uma outra experiência que uma turma fez eu cair em depressão. Já contei isso muitas vezes. Porque pelo preconceito de eu ter essa deficiência, eu já lidei muito com problemas devido a isso. Teve problemas que surgiram desse problema. E esse da turma foi um deles. E a turma, por mais que ela não dissesse, ela não achava que eu era igual. Eu ouvia os risinhos. Eu ouvia as achacações, não sei se é assim que se fala. E muitas vezes eu fiquei triste. Eu passei 3 ou 4 anos com a mesma turma. No 4º ano, eu caí em depressão. No 3º ano, não, mais, desde a 6ª até o 3º. Mas enfim, no penúltimo ano, no 2º ano, eu caí em depressão. Por quê? Porque aquela turma que me acompanhava, que diziam que eram meus amigos, começaram a falar de mim, eu começava a ouvir os risinhos. Ah, porque o deficiente ele acha que ele é melhor. Ah, porque o Thiago não, né? E aquilo fez eu cair no poço, realmente. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se você tem quisto, você não precisa de mais nada. Se você tem quisto, as pessoas que te inferiorizam não tem razão. Por mais que seja difícil você ouvir uma crítica destrutiva, porque a crítica construtiva, essa você deve ouvir, essa você deve aceitar. Por mais que às vezes seja difícil ouvir uma crítica, se ela for construtiva, você deve aceitar. Uma crítica do seu pai, da sua mãe, são críticas construtivas. Agora, uma crítica destrutiva que vem para te chocar com você e te dar o golpe fatal, essa crítica não é para você. Deixa eu te dizer, você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Sabe que agora já se passou anos e eu nunca consegui esquecer o que me fizeram. Eu nunca esqueci do Juliano, que era um dos meninos, Juliano. Porque muitas vezes é fácil esquecer quem te beijou, quem te deu carinho. É fácil esquecer.
mas muitas vezes é difícil tu perdoar aquele que te bateu. Então, queridos, eu quero te dizer assim, mesmo que alguém te bata, perdoe. Porque Jesus, ele disse assim, que razão tem se fizeres bem a alguém te fazes bem. Que razão tem se responder se tiveres amizades com aqueles que te fazem o bem? Isso não traz razão, mas se você amar os vossos inimigos, orar por aqueles que o perseguem, isso vos trará razão. Então, o que traz razão não é o mais fácil, é o mais difícil. Porque o amor cristão é esse, é amar aquele que te fere. É amar aquele que talvez matou seu pai, matou sua mãe. Um dia eu estava vendo um filme, na verdade, na realidade, o corte de um filme de um cara, um assassino em série que matou muitas pessoas. Ele foi levado a julgamento. E um dos caras que estavam lá perdeu um filho por causa desse outro cara que estava em julgamento. E aí esse cara que perdeu o filho disse pro assassino que perdoava ele. E pela primeira vez aquele homem cruel, assassino, não porque ele era grande, mas porque ele era cruel. Disseram no relato que ele nunca tinha chorado, não demonstrava compaixão. Só que aquele homem que perdeu a filha disse pro homem que matou, eu te perdoo. E pela primeira vez aquele cara chorou. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes a gente não vai conseguir mudar o mundo, mas o perdão do Senhor pode nos auxiliar se nós perdoar os nossos irmãos. O Guilherme, que me ajudou no que eu contei a história no início, ele é meu amigo. E muitas vezes a gente acha que a gente é mais fraco que a outra pessoa. Mas vai chegar um dia que tu vai precisar ajudar essa pessoa, que ela vai estar numa situação difícil, vai estar pior que você. Embora as aparências se digam ao contrário, provavelmente um dia chegará que essa pessoa que é mais forte que você vai precisar dessa ajuda. E se essa pessoa te ajudou, ou se não te ajudou, independe, você deve ajudar ela. Esse é o amor cristão. O amor que ajuda, que retribui o bem, que faz o bem independente de receber o bem,
de realizar boas obras, independente de ganhar boas obras. É isso que o amor cristão deve fazer. Ah, tchau, mas tu faz isso, claro que não consigo fazer sempre, porque a Bíblia diz que o Espírito milita contra a carne e a carne contra o Espírito. O apóstolo Paulo diz, o bem que quer fazer, esse não faço, mas o mal que não quer fazer, esse eu pratico. Porque nós somos assim. A nossa natureza pecaminosa é maligna. Mas nós devemos cada dia buscar fazer o bem. E fazer o bem não é doar uma cesta básica, não. É ir lá ajudar aquele irmão, é orar por ele, é viver de acordo com viver de acordo com o que ele... É ajudar ele com o que ele precisa e viver de acordo com o evangelho, com o que você disse que você quer. Um dia eu estava vendo uma outra citação que eu quero fazer aqui. Um dia eu estava vendo um vídeo de uma pregação do doutor pastor reverendo Augusto Nicodemos Lopes, que ele estava falando que... Agora eu me esqueci aqui. Mas ele estava falando, queridos, que um dia ele estava... que ele estava falando sobre isso e ele disse um dia estava um irmão em dificuldade e eu fui lá e ajudei ele financeiramente e tal. E aí ele disse que aproveitasse um irmão em dificuldade e eu vejo e digo, Deus te abençoe, Deus venha para sua casa, vai em paz, meu irmão. Que essa bênção de Deus esteja com você, que o pão vivo desça para alimentá-lo. E que adianta isso? Que adianta eu encher ele de bênção se eu não tirar um dinheiro do bolso da parede para ele poder matar a sua fome? Isso não adianta de nada. Não é somente em palavras que a gente deve viver o cristianismo. Jesus, ele disse, se me amais, guardais os meus mandamentos. Então eu quero te dizer, assim como o Guilherme ajudou, assim como o reverendo Outros falou, que nós possamos ser instrumentos de Deus. Eu sei que eu dei uma reviravolta aqui, falei de uma coisa, falei de outra, mas no final tudo se encaixa. Primeiro, nós devemos fazer o bem a todos, até aqueles que nos fizeram mal. Segundo, muitas vezes o que tu precisa, tu que faz agora, um dia você vai poder ajudar. Um dia o amigo que te ajuda e que tu parece mais fácil que ele, um dia ele vai precisar da tua ajuda.
e você tem que estar lá pronto. Isso não é dizer que você vai ser melhor que ele. Não, mas o bem que tu recebeu, esse tu vai devolver. Então a mensagem hoje para concluir é: faça o bem, independente das circunstâncias. Que Deus, que o Senhor abençoe cada família nesse lugar, que as bênçãos de Deus estejam sobre você, que a sua casa seja uma bênção e que o Senhor nos dê força e capacidade para ajudar os teus filhos, ó Pai. Que o teu Espírito possa abençoar cada vida nesse lugar, em nome de Jesus.